E fala aí, pessoal, Investidor Nato aqui na área, trazendo para vocês novamente mais um vídeo aqui, né, sobre investimentos, que é o foco aqui do canal. E pessoal, nesse vídeo eu queria estar detalhando um pouco mais sobre a estratégia que eu estou seguindo, né, para minha carteira, tendo em vista a minha idade, tendo em vista o meu poder aquisitivo que eu tenho para poder investir, o tempo que eu tenho para investir ainda pela frente, né? Ou seja, tenho 18 anos, tenho um tempo elevado, consideravelmente elevado ainda pela frente de investidor. Ainda vou passar por muitas turbulências, né? Acredito muito nisso. E espero passar por essas turbulências, aproveitar e comprar bons ativos aí a preço de banana, né? Igual a gente está tendo agora. E pessoal, eu percebi que eu tinha trago já alguns vídeos, né? Totalizando, se eu não me engano, 6 vídeos aí no canal, falando sobre o que eu comprei, o que eu tenho na carteira, qual que é o meu patrimônio total, mas eu não detalhei exatamente qual é a estratégia de divisão da carteira que eu pretendo seguir por esses anos, né? Fazendo apenas algumas modificações, talvez no meio do caminho, mas basicamente a minha divisão vai ser essa aqui, né? O meu patrimônio, pessoal, ele atualmente tem um pouco mais de 20% aí nos Estados Unidos, né? E eu pretendo, com o tempo, lá para daqui uns 4 anos, até menos, dependendo, eu deixar 80% do meu patrimônio fora do Brasil e 20% aqui no Brasil, entendeu? No real, no caso. E até lá, eu quero ir mandando aos poucos, entendeu? Ou seja, por enquanto eu tô deixando 65% do meu patrimônio aqui não, né? Por enquanto eu tô deixando 65% do meu patrimônio nos Estados Unidos, né? Que é a meta que eu estabeleci. Atualmente tenho 20%, ou seja, tenho que aumentar bastante minha posição lá fora, focando basicamente aí 40% da minha carteira em estoques, que são as ações de lá, visando um crescimento em dólar, porque a minha carteira dos Estados Unidos está voltada para crescimento, né? E em dólar, que multiplica ainda o poder ainda multiplica pelo valor da moeda, né? Que é o dólar, que no caso atualmente está R$ 5,20 mais ou menos. E pessoal, quero ter 15% em ETFs também. Eu quero pegar os ETFs, pessoal. É o seguinte, os ETFs, eles são meio que um pacote, né, que você adquire, um pacote de ativos como se fosse uma cesta, né? Vocês já devem ter ouvido esse exemplo aí em vários canais. Nada mais é do que uma cesta de ativos que você compra, em que você está investindo em todos aqueles ativos que estão presentes dentro desse ETF. Ou seja, no mercado americano, o mercado de ETFs é muito amplo. Vocês têm várias e várias opções aí para poder estar investindo no mercado americano no quesito ETF. Ou seja, nós temos ETFs aí voltados para empresas que estão relacionadas a armazenamento em nuvem, temos ETFs com empresas apenas de tecnologia, temos ETFs com apenas empresas mais arriscadas, temos ETFs aí que replicam a bolsa, né, que inclusive eu tenho na minha carteira, que é o VOO, e tem outro ETF que ele faz basicamente o mesmo serviço, que ele é o IVV. E também temos ETFs, por exemplo, de empresas de luxo da Europa. Ou seja, é uma infinidade, galera, de tipos de ETFs que nós podemos adquirir, né, na Bolsa Americana. E, para finalizar, no mercado americano, quero ter 10% da minha carteira em REITs, né? Que não sei se vocês já conhecem, mas os REITs basicamente são os primos dos fundos imobiliários. Ou seja, você vai estar recebendo dividendos de imóveis, né, em dólar. Praticamente, assim, não vou dizer que é todos os meses, mas alguns fundos imobiliários norte-americanos, né, os REITs, pagam todos os meses, mas a maioria de lá vocês vão encontrar REITs que pagam a cada 3 meses, ou seja, trimestralmente, né? E minha carteira dos Estados Unidos está focada basicamente em crescimento, com 40% em ações de lá, né, stocks, 15% ETFs e 10% REITs. Agora, vindo aqui para minha carteira do Brasil, eu quero ter 30%, né, total da minha carteira focada aqui no Brasil, para poder estar diminuindo o máximo do risco, do nosso risco que nós temos aqui do governo, risco, por exemplo, de um confisco, né, igual já aconteceu no governo do Fernando Collor. Então, é algo bem arriscado você deixar uma grande parte do seu patrimônio somente aqui no Brasil.
Acredito que você deixa a maior parte do seu patrimônio em um país mais avançado, mais bem desenvolvido, em que muitas pessoas estão olhando para lá, como os Estados Unidos, é uma maneira muito eficiente de você estar protegendo seu patrimônio, né? Ou seja, voltando aqui, 20% da minha carteira brasileira eu quero ter em ações boas pagadoras de dividendos, né, de setores perenes, como setores de saneamento, telecomunicações, setores bancários, setor de energia, né, ou seja, eu vou colocando empresas de acordo com esses setores. Por exemplo, na minha carteira de ações brasileiras, dentro do setor de energia, eu possuo Energias do Brasil, né, o ticker é NBR3, possuo a Copel, ticker CPLE6, que é a ação preferencial, né, da empresa Copel, e tenho a Taesa também, que é uma gigante do setor elétrico, paga ótimos dividendos, inclusive recebi dividendos dela em dezembro e vou receber agora em janeiro R$29 da Taesa, dividendo excelente aí, né, para a quantidade de ações que eu tenho. Pretendo aumentar muito mais minha posição nela. Esse mês ainda eu vou fazer um vídeo investindo mais na empresa. Mas voltando aqui, tenho ações de saneamento também, né? No caso, uma empresa como a Sanepar, visando uma diversificação para o setor de saneamento. E no setor de telecomunicações, eu pretendo ainda ter a Vivo, que é uma empresa que paga bons dividendos. Inclusive o Luiz Barsi, que ele é o maior investidor pessoa física da nossa bolsa, possui a Vivo, né? E 10% da minha carteira eu quero estar focando aí basicamente em fundos imobiliários. Ter uma renda mensal aí constante aí e alinhada, né, com a valorização de longo prazo e proteção do meu patrimônio da inflação com a valorização dos imóveis. E 5%, pessoal, eu quero deixar um caixa de oportunidades. Caso alguma ação que eu possua em carteira caia o valor, né? Eu quero ter, tipo assim, uma munição ali, né? Realmente uma munição para poder estar usando, tendo como objetivo aproveitar as oportunidades que o mercado me oferecer em curtos períodos de tempos. E pessoal, eu vou explicar um pouco mais essa divisão da minha carteira, porque que eu estou deixando maior parte lá fora e menor parte aqui no Brasil. Eu quero que minha carteira brasileira seja seja uma carteira geradora de renda. Ou seja, eu quero que ela esteja me gerando uma renda constante, né, com ações, né, trimestralmente, juntando com fundos imobiliários. E eu acredito que essa mistura de ações com fundos imobiliários é uma proteção, uma ótima proteção, uma ótima blindagem contra a inflação, né? Porque os fundos imobiliários se corrigem com a inflação, nos repassam os dividendos aí meio que protegidos, né, dessa corrosão do nosso dinheiro. E as ações também, por exemplo, o setor de energia, né, o setor energético, ele repassa os dividendos já alinhados com as cobranças já feitas pareadas com a inflação, ou seja, nós ganhamos alinhados com a inflação, nós não perdemos dinheiro com esse tipo de empresa. E eu quero que minha carteira brasileira seja esse motor que vai gerar dividendos para futuramente, quando a minha carteira tomar uma proporção muito maior do que ela já está, eu acredito que para chegar aí nos R$100.000 investidos vai levar em torno aí de mais uns 3 anos, sendo pessimista, no máximo uns 4 anos, eu acredito que eu posso ter alcançado já esse objetivo, né? E eu quero que essa carteira brasileira gere uma renda para poder ser um motor que vai gerar a renda que vai ser necessária para poder aumentar minha posição em dólar. Ou seja, atualmente tenho 65%, né, da minha carteira nos Estados Unidos, os outros 80%, ou seja, essa diferença de 15%, eu quero que seja gerada aí com os dividendos da minha carteira brasileira. E automaticamente esses dividendos que vão ser colocados na minha carteira dos Estados Unidos irão ser transformados em dólar, consequentemente crescendo a carteira e gerando aí um crescimento estrondoso na minha carteira. Esse é meu plano. Vamos ver, né, se vai dar certo. Eu acredito que pode dar muito certo esse plano. Como ainda sou jovem, né, estou totalmente focado em crescimento. E vocês podem estar adaptando essa estratégia para vocês, se vocês quiserem utilizar também, se vocês acharam uma estratégia válida, deixem nos comentários, né, o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Fui!